Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu quero louvar a Deus por cada vida que decidiu estar aqui nessa noite na presença do Senhor Jesus. Eu acho que você escolheu a melhor parte de estar na casa do Pai. Amém? Queridos, hoje Páscoa foi bem representado aí pelas crianças. E eu quero trazer uma mensagem que realmente possa trazer mais clareza para a igreja do que realmente é a Páscoa, desse simbolismo maravilhoso, a qual eu sempre digo que para nós cristãos tinha que ser, né? Muitas vezes não tem sido dessa forma, mas eu creio que a cada ano que se passa, nós vamos intensificar isso, mas tem que ser uma comemoração realmente empolgante, calorosa e importante para as nossas vidas. Eu digo que até mais importante que Natal, até mais importante que Ano Novo, e tinha que ser uma comemoração assim, bem intensa, porque é algo que o Senhor fez por nossas vidas e que nos deu condições de estarmos aqui hoje. Então, não tem questionamento. Por muito tempo, a igreja evangélica deixou de comemorar a Páscoa como se deveria comemorar, por conta da religiosidade, por conta do catolicismo, e às vezes a igreja se privou de algo muito importante por não entender e fazer diferença. Na verdade, nessa comemoração a gente tem que aprender um pouco com os católicos, né? Que comemoram esse período de uma forma bem intensa, com muita dedicação e louvam a Deus de uma forma maravilhosa. Amém? Tirando a questão da idolatria, que é algo que o Senhor abomina, mas eu acho que nós temos que nos espelhar naquilo que é bom e realmente comemorar a Páscoa como se deve. E eu sei que tem muita gente, eu mesmo caminhei um período na igreja e eu não tinha clareza do que era a Páscoa. A pessoa, o que é a Páscoa? É a ressurreição de Jesus, basicamente. Às vezes nem tinha noção, né, do que realmente simbolizava, e às vezes eu tinha até medo. E também com as estratégias, né, do inimigo, sabemos que é apagado o verdadeiro sentido da Páscoa quando se coloca um coelho, né, no lugar de Jesus, onde se coloca, né, ovos de chocolate. E coelho nem bota ovo, né, gente? É engraçado. Mas não tem problema você comer chocolate não, você não está em pecado porque você comeu um ovo de Páscoa, nada disso. Inclusive, se você quiser dar algum ovo de Páscoa de presente, estou recebendo, tá bom? Vocês podem me deixar, né, ali tranquilamente, que o nome do Senhor vai ser glorificado até com chocolate. Amém? Amém ou amém? Amém. Então vamos lá, queridos e queridas do Senhor. O primeiro versículo que nós queremos fazer a leitura nessa noite
o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 em diante, que nos diz assim: Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e peguem um cordeiro para que as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia, marquem a viga superior da porta e os seus umbrais, com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia à porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue que na viga superior da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Amém? Versículo 24: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Eu quero começar dizendo para você que toda vez que você encontrar na Bíblia, todas as vezes que você encontra na Bíblia a palavra estatuto perpétuo, aqui teve uma tradução que colocaram para sempre, mas normalmente vem como estatuto perpétuo. Perpétuo quer dizer realmente para sempre, irrevogável. É uma causa pétrea, a causa que não tem como ser revogada. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, ó Deus, queremos Te glorificar, ó Pai, nesta noite, exaltar o Teu santo nome e agradecer por esse dia tão especial, a qual celebramos, ó Pai, a Páscoa. Que o Senhor se faça presente e nos revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, igreja, para nós entendermos realmente o que é a Páscoa e o que isso simboliza para as nossas vidas, nós precisamos voltar um pouco no passado e nas histórias bíblicas acerca de como o povo de Deus foi parar no Egito. Porque comemora-se a Páscoa por conta da libertação do Egito, do povo de Israel, do povo de Deus, do povo hebreu que se encontrava no Egito. Mas como esse povo foi parar lá no Egito? Porque esse povo estava sendo escravizado no Egito? Porque Deus se comoveu com o sofrimento do povo no Egito? Então a gente precisa retornar um pouco no passado para a gente compreender como que tudo isso se sucedeu, para que Deus desse instrução para Moisés e estabelecesse a comemoração da Páscoa. Queridos, a gente, aqui no livro de Êxodo, a gente narra a história da travessia, quando Deus ele liberta o povo, lá com as 10 pragas, você vai lembrando, a travessia do Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história, até não crente conhece essa história. E a palavra Páscoa, literalmente ela quer dizer travessia, passagem, Literalmente essa é o significado da palavra. Passagem ou travessia. E para nós entendermos como o povo de Deus foi parar no Egito, nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender a história de José. Nós sabemos que José é um dos filhos de Jacó, aonde esse é o filho caçula, o filho caçula de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Aquele filho que teve um sonho e contou esse sonho para os seus irmãos ficaram com inveja dele, ficaram com raiva dele, porque estava julgando que ele
que ele queria ser superior aos irmãos, que os irmãos teriam que servir a ele e tal coisa. E por inveja também por José ser o queridinho do papai, né? Tinha tudo na mão do seu pai por ser o filho da velhice, o caçula. Os seus irmãos, por inveja, com raiva de José, captura José e acaba jogando ele num poço, ali pretendendo matá-lo. E aí ele tem um irmão chamado Manassés que dá a ideia de não matar a José, falando que, por que nós vamos matar ele? Nós não vamos ter proveito nenhum nisso, então vamos vendê-lo. E vieram alguns mercadores e José foi vendido e foi levado e foi vendido pelos seus irmãos e foi levado ao Egito e foi vendido como escravo no Egito. Até aqui tudo bem? Foi vendido como escravo no Egito. Chegando no Egito, ele vai trabalhar como escravo na casa de um homem chamado Potifar. Esse Potifar tem uma mulher, né? Eu acredito que uma mulher muito bonita, né? Porque mulher feia não tenta ninguém. Uma mulher bonita. E essa mulher, ela se interessa por José, é ou não é? Ela se interessa por José e ela quer se deitar com José. Só que José, ele se recusa a ficar com essa mulher e ele foge. Só que quando ele foge dessa mulher, essa mulher segura na capa dele e consegue arrancar uma capa dele. Então aquela mulher acusa ele de tentativa de violência sexual, de abuso. E aí ela começa a gritar desesperada e acusa ele falsamente. E assim, esse Potifar manda prender José. E José vai parar na cadeia, no Egito. Na cadeia, lá dentro da cadeia, José, ele se torna chefe do comando vermelho do presídio lá. Começa a comandar a galera. Muito, né, homem muito de liderança. E ali tem 2 caras presos com ele ali. E esses caras estavam presos a mando de Faraó. Um era copeiro do Faraó e o outro era padeiro do Faraó. E aí, esses caras têm um sonho. Os 2 têm um sonho. E José interpreta o sonho desses 2. E a interpretação do sonho, né, vou bem resumido aqui, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhe para a gente não perder tempo, mas resumidamente, a interpretação do sonho do padeiro, ele fala assim, ó, você vai morrer, entendeu? O Faraó vai mandar matar você, você está acabado para você, né? E o outro, que era o copeiro, ele vai falar assim, ó, você vai ser restituído, você vai voltar a trabalhar, ele sonhou com as uvas lá, com os negócios, e você vai voltar a servir a Faraó. Beleza. E quando eles vão para esse julgamento, né, José fala para assim, ó, quando você chegar lá perto de Faraó, lembra de mim, fala de mim lá, que eu interpretei o sonho. Só que esse cara vai, tudo que José, o sonho que José interpretou, acontece exatamente da forma que ele interpretou, e esse copeiro, ele volta a servir a Faraó. Tranquilo. E ele esquece José lá na cadeia, o José fica lá largado, e passa um tempo, quem tem um sonho agora é o Faraó. Olha só, o Faraó tem um sonho, e aí um sonho muito doido também, que né, se a gente vê, fala assim, mas que sonho maluco é esse? Né? Ele sonhou com umas vacas magrelas que comiam as vacas gordas, né? E aí depois ele sonhou com umas espigas de milho, né? Umas espigas bonitas, gordas, comendo umas espigas secas, magrelas. E aí ele não entende nada e chama os magos, chama lá os astrólogos, chama todo mundo, e ele começa a ficar furioso, ninguém interpreta meu sonho, e se ninguém interpretar eu vou mandar matar todo mundo. E ele bravo, o Faraó bravo, porque ninguém interpretava. Aí o copeiro está lá servindo, o copeiro lembra de quem? De José. Ele lembra de José e ele fala assim, ó, eu conheço um cara, é o chefe do comando vermelho lá do presídio onde eu estava, né? E aí ele fala assim, então manda vir esse rapaz, esse cara aqui, mas se ele não interpretar vai dar ruim para ele. E aí José chega diante de Faraó, e Faraó conta o sonho para José, e José interpreta da seguinte forma, olha, as 7 vacas gordas, né, simboliza 7 anos de fartura, né, só que as 7 vacas magras simboliza 7 anos de escassez, de falta de alimento, de seca mesmo. E aí, a interpretação do sonho alegra o coração de Faraó, mas Faraó fala, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso de alguém que administre isso. E aí, ele promove, né, José a governador do Egito. José é promovido a governador do Egito, é o cara que vai administrar toda a parada, e vai falar assim, olha,
José, você está só abaixo de mim. Você é o segundo do rei aqui, segundo faraó. Você só não manda em mim, o resto você manda em tudo. Olha só, um cara que estava preso e foi humilhado pelos filhos, né, se tornou governador do Egito. E o que ele preveu aconteceu, 7 anos de fartura. Durante os 7 anos de fartura, José acumulou alimento, administração, né, fundo de reserva, acumulou lá, pum. E 7 anos de fartura, construiu celeiro, foi armazenando comida, armazenando. E o Egito ficou próspero, ficou rico, cheio de alimento armazenado. E a seca veio, chegou os 7 anos, né, inicia os 7 anos de seca, de fome. Então não só o Egito, mas todas as cidades vizinhas estavam sofrendo, porque não tinha chuva, não tinha como plantar, não tinha como colher, os animais morrendo no campo, né, tudo seco. E toda a circunvizinhança tinha que buscar alimento no Egito, porque só no Egito que tinha alimento. E nesse contexto, os irmãos de José, aqueles que o venderam para o Egito como escravo, tiveram que ir para o Egito buscar alimento. Quando eles chegam lá para comprar alimento, José se depara com a sua família na fila para comprar alimento. E José, a princípio, ele fica meio assim, fala, ih, meu Deus, morreu, esses caras me jogou aqui. Mas Deus traz um conforto para o coração de José, ele fala assim, olha, sua família, tudo que vocês fizeram comigo foi simplesmente me mandar na frente, para que hoje eu pudesse sustentar vocês. E assim que o povo de Deus, o povo hebreu, a descendência de Jacó, nós conhecemos Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A descendência de Abraão, a descendência de Isaac, de Jacó e de Isaac, para no Egito, por conta da fome. E chega no Egito, José fala assim, ó, vocês vão morar aqui comigo. Agora você imagina, a família que estava na escassez, foi morar na casa do irmão que era governador do Egito. E ali, queridos, começou a se multiplicar a família, começou a crescer. Então o povo hebreu, ele se multiplicou no Egito, e permaneceu no Egito, e constituiu família, filhos, e aquilo foi passando, e o povo era um povo dentro de um outro povo. Quem entende isso, diga amém. Então o povo hebreu cresce muito no Egito, fica um povo grande, um povo forte, volumoso. Esse povo trabalhava no Egito, esse povo, eles faziam tijolos, esse povo construía pirâmides, esse povo estava ali no Egito, prosperando no Egito, tendo riquezas e sendo abençoado no Egito. O Egito, para o povo de Deus, foi uma bênção no período de José. Passa-se o tempo, José morre, envelheceu, morreu. Também o faraó que promoveu José também morreu. E chega um tempo que se levanta, né, um novo faraó que não conhecia José. Esse novo faraó, ele fica espantado e preocupado, porque o povo hebreu, o povo de Deus, era numeroso no Egito. Então ele ficava com medo do quê? De uma rebelião. Ele ficava com medo, poxa, se esse povo aqui cismar e quiser tomar o poder aqui no Egito, eles tomam. Então o que eu vou fazer? Vamos reduzir essa população. Vamos oprimir esse povo para que ele pare de se multiplicar. A primeira estratégia para reduzir o povo foi encher ele de trabalho. Presta atenção. O diabo, quando ele quer paralisar você, impedir você de crescer e multiplicar na presença de Deus, ele coloca muito trabalho, muita distração para você, te sobrecarrega. E aí ele consegue te vencer, colocando um monte de coisa ruim na tua vida, depressão, né, ansiedade, crise. Então você está ali oprimido, né, pelo trabalho. Então ele começa ali a oprimir o povo, e aí ele percebe que não dá certo. Porque o povo de Deus é assim. É igual, né, massa de pão, né? Quanto mais bate, mais ela cresce, né? E o povo sendo oprimido ali, crescendo, o faraó fala, não dá certo, o povo continua crescendo, estou pondo trabalho e não está dando certo. Aí, vamos fazer o que então? Não vamos impedir de nascer menino, né? Ele vai ali, então ele chama duas parteiras hebreias, uma chamada Cifra, a outra Puá, e ele dá uma ordem para essas parteiras. Fala assim, ó, vocês são parteira, então é o seguinte, todo parto que você for fazer, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Tá? Então não podia nascer homem. Só que aquelas
aquelas parteiras, elas eram crentes, né? Vamos dizer assim, elas eram do povo, elas são hebreias. Ela falou assim, poxa, como que eu vou ficar matando as minhas descendentes? E elas desobedeceram uma ordem direta de Faraó, e os meninos continuam nascendo. Passou o tempo, o Faraó falou assim, ué, mas eu não mandei vocês matar, os meninos estão nascendo, o povo continua crescendo. Aí elas deram uma desculpa, não, sabe o que é, Faraó? É que as egípcias são diferentes. Não, as hebreias são diferentes das egípcias, ela é igual as cabritas, quando você chega lá, os neném já nasceu, elas já estão cuidando. Aí beleza, aí o Faraó falou, engoliu aquilo ali, falou assim, então vamos pensar numa outra estratégia. Qual é a outra estratégia? Vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E aí começa uma grande perseguição e a morte de todas as crianças, de todos os meninos de 2 anos para baixo, né? E nessa turbulência, uma mulher chamada Joquebede, ela dá à luz a um menino e ela coloca o nome de Moisés. Você conhece esse nome aí? Moisés. Só que está no meio desse caos. Não podia ter uma criança, escutasse o choro de uma criança, o soldado egípcio ia lá e matava mesmo, não tinha boi. Então essa mulher, para salvar o seu filho, o que ela faz? Ela dá a luz ao menino, ela pega o menino, coloca o menino dentro de um cesto, né? Um cesto revestido de junco, de piche, e coloca ele no rio Nilo, né? E esse cesto, né, é avistado por uma egípcia, nada mais, nada menos do que a filha do faraó. Essa filha do faraó vê o cestinho, manda sua serva pegar aquele cesto, quando chega lá dentro tem uma criança. Essa mulher se apaixona por essa criança e ela decide criar Moisés como se fosse filho dela. Então, aquele que era para morrer foi criado dentro do território do inimigo. Olha só que loucura, né? E aí Moisés, ele cresce ali como um príncipe. Ele cresce ali conhecendo a cultura dos egípcios, falando como os egípcios, se vestindo como egípcio. Então Moisés, ele é um príncipe, ele é filho, né, da filha de Faraó. Ele é, bem dizer, um neto do Faraó adotivo. E ele cresce ali e em algum momento ele começa a ter curiosidade, né, acerca do teu povo. E ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que ele é um hebreu, ele sabe que ele não é egípcio, e ele sabe que o povo está sofrendo, ele sabe que o povo está sendo escravizado. Em algum momento ele sai e vai para o vilarejo onde o seu povo se encontra, e ele olha e vê um egípcio chicoteando um hebreu, um do povo dele. Ele fica furioso com aquilo, e ele perde a cabeça, vai para cima e mata aquele egípcio. Ele matando aquele egípcio, ele tem que fugir do Egito, e ele vai para o deserto. Chega no deserto, ele conhece uma garota, e ele tem um sogro chamado Jetro, e ali diz que em algum momento ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele apacentando as ovelhas do seu sogro, e isso passou muito tempo, tá gente? Estou resumindo aqui para não ir rápido. E ele apacentando as ovelhas do seu sogro, diz que uma sarça, né? A sarça é um arbusto, esse arbusto ele começa a pegar fogo. Talvez por ele estar num ambiente, né, que é o deserto, um ambiente árido, seco, com muito sol, era comum que os arbustos pegassem fogo. Mas ele olhou que tinha algo diferente. O arbusto pegava fogo, mas o arbusto não se consumia. Ele permanecia do mesmo jeito e ele ficou curioso. Quando ele foi chegando perto, ele percebe que aquele arbusto começa a falar com ele. Deus, ele se manifesta em forma de fogo, começa a conversar com Moisés e fala para Moisés: olha, eu quero usar você para tirar o meu povo que está sendo escravizado lá no Egito, porque o meu povo está sofrendo. Deus não aguenta ver o povo dele no sofrimento. Deus, ele sempre levanta alguém para ir ao resgate do seu povo. Então esse povo ali que estava sofrendo, Deus ele se comove com a situação do povo. A Bíblia diz que o clamor do povo, o sofrimento do povo chegou diante de Deus. Então Deus ele se manifesta ali e ele levanta Moisés e fala: Moisés, você vai livrar o meu povo do Egito. Moisés a princípio fica meio revoltadinho, fala: não sou eu, não é para mim, eu não sei nem falar direito, eu sou meio gago, né?
E Deus levanta ele e fala assim: mas eu vou enviar com você então o seu irmão Arão. E assim começa o processo de libertação do povo que estava no Egito. Queridos, você conhece muito bem, né, a Bíblia, que fala acerca das 10 pragas. Teve todo um diálogo com o faraó não teve diálogo com o faraó, ele rejeitou todas as propostas, né, que Moisés fez para a libertação do povo, uma libertação amigável, e não teve negócio. O coração do homem estava duro. Então o que Deus começa a fazer? Deus começa a enviar pragas no Egito, e conhecida, né, como as 10 pragas do Egito. E eu queria que você entendesse, queridos, que a última praga, presta atenção, a última praga foi exatamente o momento que Deus instrui a Moisés acerca da Páscoa, na última praga, que é a morte dos primogênitos dos egípcios. Deus, ele decide, né, matar todos os primogênitos, toda a casa do Egito teria um morto, independente da idade que tivesse o primogênito, alguém ia morrer. E aí Deus, ele instrui a Moisés acerca da Páscoa. Olha só, nós lemos aqui o versículo 21. Moisés chamou todos os anciões de Israel: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Você presta atenção que o Moisés, ele estava celebrando algo que ainda não tinha acontecido. Às vezes você quer bênção de Deus na sua vida, mas você só consegue celebrar depois que está na sua mão, depois que você recebeu. Aí é fácil comemorar, né? Mas o verdadeiro cristão, ele comemora a vitória antes mesmo de recebê-la ela nas suas mãos. Queridos, e aí ele começa a instruir o povo. Olha só: peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia, marquem a viga superior e os umbrais com o sangue que estiver na bacia. Então eles pegavam um animal por família. Se a família fosse pequena, juntava 2 famílias, o tanto de pessoas que conseguisse comer o cordeiro todo. E presta atenção, não podia levar o cordeiro para outro lugar, tinha que comer na casa, tá? E não podia ser comido por ninguém que não fosse do povo de Deus. Entenda isso. E ali o sangue daquele cordeiro que era derramado numa bacia, ele pegava os ramos, molhava no sangue e pintava a viga superior e os umbrais da porta com aquele sangue, tá? Por que fizeram isso? Olha só, por que eles estavam fazendo isso? É que nenhum de vocês que nenhum de vocês saiam da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios, e quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas os umbrais, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então o sangue pintado na porta era garantia de que o destruidor não invadiria aquela casa, não ia matar ninguém naquela casa, tá? Então por que aquele cordeiro morreu? Para que aquela família que tivesse o sangue do cordeiro na sua porta não morresse. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, olha só, versículo 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Glória a Deus por isso. Deu para entender aqui como que surgiu a Páscoa no modelo judaico, né? A Páscoa surgiu dessa forma. A partir desse momento, queridos, nós percebemos que todo o desfecho, tá, da saída do povo do Egito se deu depois desse dia, do dia que os primogênitos morreram.
Aí Faraó não aguentou, porque o filho dele também morreu. E aí Faraó, meu Deus do céu, esse povo tem que ir embora daqui. Esse povo tem que sair daqui urgente. E aí esse povo vai saindo do Egito, e os egípcios entregando para ele ouro, entregando prata, falando, não, leva tudo, vocês têm que ir embora, porque, né, depois de 9 pragas, uma 10ª matou o primeiro filho de todos os egípcios, então nós não queremos esse povo aqui. Quem entende isso, diga amém. E aí começa a saída do povo hebreu do Egito. Quando o povo hebreu sai do Egito, Faraó endurece o coração mais uma vez e decide perseguir o povo. É aonde você conhece a história, que eles se deparam com o Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo, mas não, dessa vez não vindo para tentar levar o povo de volta para o Egito, mas falou assim, vamos matar esse povo, né? Já saíram daqui, já levaram riqueza, então é o seguinte, vamos matar, vamos acabar com tudo. E foi o momento que o Mar Vermelho se abre, aquele povo faz a travessia, né? Chega do outro lado, e aí o exército de Faraó, ele é engolido por aquele mar, e ali é destruído aquele exército de Faraó. Amém? Então, o que aconteceu? Depois desse dia, passou-se a comemorar a Páscoa anualmente. Aqui no versículo 43 diz assim, o Senhor disse a Moisés e Arão, esta ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser crucificado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará, porém, se algum estrangeiro hospedar com vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro seja circuncidado todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra, ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim o fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Olha só, isso aqui é o resumo da Páscoa. E tinha ali algumas normas que se comemorasse a Páscoa. A primeira é que nenhum estrangeiro comesse da Páscoa, a não ser que ele se convertesse, né, e ele fosse circuncidado. Então eu falo assim, agora sim, depois nenhum incircunciso, ninguém que não fosse circuncidado poderá comer da Páscoa. E se a gente olha para isso, tem muita semelhança com aquilo que a gente vive hoje. Porém, queridos, nós entendemos hoje que a nossa Páscoa hoje é Jesus. E eu quero que você entenda, a Páscoa já era comemorada antes de Jesus. Antes de Jesus. Pastor, então por que agora a gente comemora a Páscoa com Jesus? O que mudou nesse processo? Queridos, presta atenção. Um dia João Batista estava batizando. E ele é conhecido como João Batista porque ele foi que começou essa questão do batismo. E ele vinha com uma pregação dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E aí as pessoas iam ao seu batismo e tinham João Batista como um profeta que ele realmente era. E ele batizava para arrependimento, mas ele sempre batizava e ele dizia assim, olha, eu na verdade eu vos batizo para arrependimento, mas depois de mim vem um que já era antes de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção. E aí num dia desse batismo, Jesus vai até o batismo de João e João olha para Jesus, presta atenção, João Batista não conhecia Jesus antes daquele momento do dia do batismo pessoalmente. E ele chega no batismo de João, quando João olha para Jesus, ele declara para aqueles que estão ao seu redor, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, lá no Velho Testamento, que a gente leu no Êxodo,
quem que teve que morrer para que o povo não fosse morto pelo destruidor? Um cordeiro, sim ou não? Um cordeiro ou não? Um cordeiro. E aí João Batista reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Queridos, e Jesus ele veio como um cordeiro, né? E ele veio com o objetivo aquele que você já conhece, com o objetivo de entregar a sua vida por nós, para que nós vivêssemos a libertação. Podemos considerar uma libertação muito similar ao que aconteceu no Egito, porque o nosso Egito, queridos, é o pecado. O lugar do pecado hoje, assim, nós éramos escravos dos pecados, nós éramos oprimidos pelo pecado, nós éramos sufocados pelo pecado. Realmente, nós vivíamos, né, numa condição que éramos dignos de morte. Nós estávamos literalmente perdidos no pecado. E o que Jesus veio fazer? João Batista já nos fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o João Batista ele veio anunciando a chegada de Jesus na terra, e Jesus ele vem com essa proposta de um novo tempo para as nossas vidas. Você percebe que Jesus ele veio com essa proposta de um novo tempo, mas um novo tempo que não foi aceito, né, por aqueles que realmente ele teria que vir. Jesus ele veio especificamente por um povo, pelo povo hebreu. A princípio Jesus não veio para mim nem para você, que somos, como que eu disse? Márcio me lembra aí. Nós somos gentios, né? Nós não fazemos parte da linhagem judaica. Mas Jesus veio para eles, e Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. Rejeitado. À medida que ele foi rejeitado pelos judeus, ou por uma grande parte deles, na verdade, não foi por todos, mas pela maioria deles foi rejeitado, foi aí que a graça ela se estendeu. Você percebe que lá, onde a gente leu, ele falou assim, que nenhum estrangeiro coma da Páscoa. Então, a Páscoa não era para mim e para você. A Páscoa, Jesus ele veio para os judeus, para um povo peculiar, um povo escolhido, um povo eleito, era eles. Mas eles rejeitaram aquilo que Jesus fez. E muitos rejeitam até hoje, estão lá em Israel, esperando um dia um Messias chegar. E a gente já está com ele aqui hoje, nessa noite, amém? Então, queridos, aí Jesus ele vem com essa proposta, e aí a gente percebe que ele foi rejeitado e ele foi morto. Olha só, esse cordeiro foi morto justamente por aqueles que ele veio salvar. Ele foi rejeitado e foi morto pelos judeus. E aí, queridos, nós lemos aqui João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, quando ele diz para todo aquele que nele crê, abre-se um leque para a minha e para a tua vida, para que nós possamos receber o sangue desse cordeiro, né, que foi morto. Jesus ele foi o último sacrifício, esse cordeiro que foi morto. E hoje nós podemos desfrutar da proteção desse sangue que foi derramado pela mim e pela tua vida. A história da crucificação você conhece, mas eu quero que você entenda algo. Eu quero que você entenda que Jesus ele se doou por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você entenda, queridos, que esse sangue ele foi derramado para mim e para a tua vida, mas é necessário que a gente tome posse desse sangue e passe esse sangue nos umbrais da porta da nossa vida. Às vezes a gente acha que Jesus morreu por mim, então ele que faça a obra, ele que me transforme. Queridos, sem o ritual, presta atenção, sem o ritual não tem eficácia naquilo que Jesus fez por nós. Quando Jesus diz que quando Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, olha só, existe uma condição para que esse sangue ele tenha realmente o efeito na minha vida para me conceder vida eterna. Eu preciso crer.
É a condição, ou talvez a única condição. Eu preciso crer. Crer. Eu queria que você olhasse para o Velho Testamento e imaginasse se algum hebreu burlasse a regra e falasse: eu não vou passar esse sangue. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver esse sangue aí, não. O que você acha que aconteceria com ele? E às vezes a gente leva a vida assim. A gente vem para a igreja, a gente ouve o pastor pregar, e muitas vezes a gente fala assim: isso não tem nada a ver com o que ele está falando. Eu não creio dessa forma. Eu não acho que seja assim. Queridos, a gente precisa entender que a obra da cruz, ela é o suficiente para nos salvar. Mas a gente precisa entender também que o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele morreu para todo aquele que nele crê. Então quer dizer, eu tenho a opção de não crer. Ou eu tenho a opção de crer de um jeito que é confortável para mim. Eu tenho a opção de adaptar, um Deus do jeito que eu compreendo e eu aceite Ele no meu coração do jeito que eu quero para a minha vida. Não, eu quero um Deus assim, um Deus que não condena, um Deus que não julga, um Deus que não mata, um Deus que não corrige, um Deus que me trata como um filhinho amado que passa a mão na minha cabeça. Mas eu entendi, segundo a palavra do Senhor, que não tem como a gente modelar um Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu preguei aqui esses dias. Eu falei para o Senhor: Deus, Ele é amor. Mas a gente tem que entender que também Ele é fogo consumidor. A gente precisa entender que Deus, Ele não é só justo, mas Ele é justiça. Ele é a própria justiça. Então, não dá para modelar um Deus, não dá para desenhar um Deus e adaptar Ele conforme a minha realidade. Eu preciso me modelar aos padrões de Deus. E quando a gente diz que crê em Deus, a gente se sujeita a se modelar e fazer conforme a vontade dEle. Quem entende isso, diga amém. Como eu digo que eu creio num Deus, se eu não creio 100% na sua palavra? E eu quero o tempo todo burlar a palavra e pegar da palavra, absorver da palavra só aquilo que me agrada. Eu me alimentar da palavra e trazer para a minha vida só aquilo que me traz paz. Às vezes o irmão fala assim: não, mas esse negócio de dízimo, de oferta, isso é coisa do passado, coisa do Velho Testamento. Aí quando ele lê o Salmo 91, que é Velho Testamento, 1000 cairão ao teu lado, 10.000, não, isso aí serve para mim, isso aí. Então a gente seleciona a palavra. E na verdade, queridos, o Senhor morreu na cruz do Calvário para que eu e você tenha vida, e tenha essa vida em abundância. Mas nós precisamos entender também que quando a gente declara que crê, aquele que crê, obedece a palavra, vive em conformidade com a palavra. Então, se a gente não colocar nossa vida diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu creio, e pelo fato de eu crer, eu vou obedecer, isso é passar o sangue na porta. Isso é realmente desfrutar do cordeiro que foi morto pela sua vida e não rejeitar o sangue dele. Não, pastor, mas eu tomo Santa Ceia. Queridos, não adianta a gente valorizar o ritual se primeiramente a gente não valorizar o dono do ritual, o dono do processo. Tem gente que vem no culto de Santa Ceia e acha que chegou no culto de Santa Ceia que ele vai resolver o problema do mês dele todo, que vai ficar sempre repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados. Não, tudo bem, quando chegar lá naquele dia eu tomo ceia, está tudo certo, eu peço perdão para Deus, obrigado Jesus, me perdoa, mais uma vez vou recomeçar aqui. Não. Que o sangue do cordeiro ele tenha eficácia na minha vida, eu preciso ter um relacionamento real com Ele, verdadeiro. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje é Páscoa, é noite de ceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, eu queria que você entendesse esse versículo, essa passagem bíblica de Apocalipse capítulo 3, versículo 20.
da seguinte maneira. Presta atenção. Eu queria que você se imaginasse nesse momento dentro da sua casa, tranquilo, sentado no seu sofá lá, assistindo uma televisão, talvez uma Netflix, de boa. Aí de repente você escuta o seu nome gritar lá dentro, lá: ô Marcelo! Aí o Marcelo reconhece e fala: caramba, sabe aquela pessoa indesejada, aquela pessoa chata, que só chega na sua casa ou na hora do almoço ou para pedir dinheiro emprestado? Não é o Gibson não, o Gibson é de boa, viu? O Gibson é legalzinho. Chega lá: ô Marcelo, aí pô, na hora do almoço, cara, a hora que a panela está no fogo, está tudo ali, o cara chega toda vez a mesma coisa. Uma pessoa indesejada, ou pede dinheiro emprestado, né? Ou chega na sua casa, quer mexer nas suas coisas, uma pessoa entrona, uma pessoa não desejada, né? Uma pessoa que você nem gosta muito, mas está ali, ó, perturbando você. Quando você escuta a voz dessa pessoa, né? Você tem que tomar uma decisão. Ou eu abro a porta, ou eu fico quietinho aqui, ele vai chamar, vai achar que não tem ninguém e vai embora. É ou não é? Eu vou embora. Mas você tem que tomar uma decisão, ou de ficar quieto e deixar essa pessoa pular de fora, ou de levantar e abrir a porta para essa pessoa entrar e se submeter à chatice dessa pessoa. Agora eu queria que você imaginasse a mesma situação, mas com uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta. Aí é eu chegando, viu, Marcelo? Uma pessoa que você ama. Ô Marcelo, aí falou: pô, é o pastor, cara. Já reconheceu a voz, sim ou não? A palavra de Deus diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você reconheceu a voz, tanto da pessoa chata quanto da pessoa que você gosta. Mas da mesma forma você tem que tomar uma decisão, de levantar do seu sofá e abrir a porta. Quem está entendendo, diga amém. E abrir a porta. Só que, vamos ser sinceros, é mais fácil abrir a porta para quem? Para a pessoa que você gosta ou para que você não gosta? Para a pessoa que você gosta, é claro. É mais fácil você abrir. Quando você gosta de alguém, você fica empolgado que essa pessoa chega na sua casa. Pô, que legal, o fulano chegou, né? Que da hora, pô, vou lá abrir a porta. Você tem facilidade de fazer isso, sim ou não? Agora, você não precisa responder para ninguém nem para mim, mas responde para você. Quem é Jesus na tua vida? O desejado ou o indesejado? A pessoa querida que você ama, ou aquela pessoa chata que você não suporta? Eu tenho certeza que se eu pegar o microfone e sair perguntando para cada um de vocês, vocês vão falar assim: é o que eu amo. Com certeza eu vou abrir a porta para ele. Mas falar que abre a porta, porque abrir a porta no mundo físico é fácil. Você está na sua casa, abrir a porta para alguém é fácil. Você vai lá, pega a maçaneta, abre. Mas quando se trata de abrir a porta do coração, e quando se trata da pessoa de Jesus, se torna um pouco mais complicado. E eu digo por quê. Você sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém gosta de receber visita quando a casa está uma bagunça. Quem gosta de receber a pia cheia de louça, roupa jogada pela casa, o banheiro entupido com coisa nojenta no banheiro, sabe, aquela multidão, roupa sem passar, os meninos correndo, papel picado pela casa, né, cocô de gato, aquele fedor, né, a cozinha cheia de, né, toda aquela loucura. Quem gosta de receber? Nossa, chegou a vez, vamos abrir a casa, vem para minha casa hoje. Quem gosta de receber a visita na bagunça? Ninguém gosta, irmão. Quando você sabe que você vai receber uma visita, o que você faz? Você vai arrumar a casa. Vamos arrumar a casa, limpa tudo, limpa aqui, vamos fazer né? Deixa tudo limpinho, passa um perfume cheiroso, tudo arrumadinho. Sim ou não? Agora você sabe por que muitas vezes a gente não quer abrir o coração para Jesus? Porque aqui dentro está uma bagunça. E a gente sabendo que ele entrar, a gente vai passar vergonha de tudo de ruim que tem aqui dentro. De tanta coisa podre, de tanta coisa ruim, de tanta bagunça. Não, então não quero. Não. Não, pastor, eu prefiro ficar sentado aqui no banquinho mesmo, quietinho. Mexe comigo, não. Não, pastor, eu não quero muito compromisso. Você sabe por quê? Porque, sabe, queridos,
Aí a gente não abre a porta do coração, porque a gente não está disposto em fazer a faxina necessária para receber o mestre aqui dentro. A gente está acomodado com as nossas mazelas, com os nossos pecados ocultos. A gente está acomodado, né? E a gente não está disposto a fazer as mudanças necessárias para que ele entre 100%. E eu quero que você entenda algo desse versículo. Ele diz assim, olha, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é isso? É relacionamento. Não é simplesmente uma visita de médico. É sentar na mesa para comer. Eu queria que você entendesse algo. Quando você vai num restaurante, você chega num restaurante, e aí ali tem uma pessoa sentada numa mesa. Uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não conhece, e tem outras mesas vazias. Aonde você senta? Aonde você senta? Na mesa vazia. Por quê? Porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Porque você não a conhece. Você nem sabe se ela vai gostar de sentar na mesa com você. Você senta na mesa com quem você tem intimidade. Você senta na mesa com quem você gosta. Agora, se você chega nesse mesmo restaurante e está um amigo seu sentado ali, você vai fazer questão: ô meu amigo, vou sentar aqui com você, como é que você está? Não é assim? Sim ou não? É dessa forma. Agora, Jesus diz assim, olha, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Querido, presta atenção. O que Jesus está fazendo? Qual é a proposta de Jesus? Ele morreu na cruz para te salvar. Só que além de te salvar, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer sentar à mesa com você. Porque vamos ser sinceros, conhecer a Deus só de ouvir falar, porque eu venho no culto, o pastor Paulo prega, então eu estou ouvindo falar de Jesus, é uma coisa, eu ouvir a voz dele. Agora, desenvolver um relacionamento profundo com ele é muito além do que eu só fazer a leitura da palavra, do que eu só vir aos cultos e conhecer ele de ouvir falar. É necessário que seja desenvolvido entre você e o seu Senhor um ambiente de relacionamento, de intimidade. Sentar à mesa é intimidade. E eu queria que você atentasse para algo aqui muito importante e poderoso. Quando a gente lê essa passagem bíblica de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e a gente que é crente, às vezes a gente usa essa passagem para evangelizar as pessoas. Ah, porque a pessoa não tem Deus. Deus está batendo na porta do teu coração. Eu quero entrar. E eu acho engraçado, queridos, que na verdade, quando Jesus fala acerca desse versículo, ele está se direcionando para uma igreja. A loucura de tudo isso é que ele está falando com uma igreja. E aí eu fico pensando, poxa, mas se Deus está batendo na porta, e aqui fala que é para a igreja de Laodiceia, se ele está batendo na porta da igreja de Laodiceia, só bate na porta quem está do lado de fora, irmão. Você já parou para pensar isso? Só bate na porta quem está do lado de fora. Agora, uma igreja, aonde que era para Jesus estar? Não era do lado de dentro? E vamos ser sinceros, aonde que era para Jesus estar na tua vida nesse momento? Será se ele está do lado de fora batendo na porta querendo entrar? Será se verdadeiramente ele entrou dentro do teu coração? Será se verdadeiramente a obra da cruz ela está tendo o poder que deveria ter na tua vida? Ou você tem rejeitado isso porque você ainda não está disposto de abrir mão de muitas coisas por ele? Às vezes a gente se enche de tanta coisa, de tanta porcaria desse mundo. A gente se preenche, a gente se completa, a gente se farta, se alimenta de tanta coisa que não tem espaço para Jesus entrar. Que ele fica do lado de fora dizendo, ó,
Eu quero entrar. Tem alguém aí? E muitas vezes você diz que ama Ele com a sua boca, né? Mas as suas atitudes são daquele que ficou quietinho, escondido dentro da casa, para que ele canse de bater e vá embora. Para que ele canse de bater, ó, e pega o beco. Não deixa eu quietinho aqui. Por quê? Porque eu quero repetir isso aqui e frisar. Porque não estamos dispostos a fazer a faxina necessária para que ele possa entrar. E fazer a faxina necessária dá trabalho. Porque muitas vezes a gente está odiando as pessoas, mas a gente não admite que odeia. Sabe? A gente está com rancor, com mágoa, com ressentimentos, e a gente não admite que a gente tem esse tipo de sentimento. A gente prefere ocultar esse sentimento, colocar uma postura de quem é piedoso, de quem é cristão, vem para o culto, toma até Santa Ceia, declara, não, já perdoei dentro do meu coração, mas ele que se lasque para lá e eu para cá. O primeiro passo, queridos, para a gente perdoar, é admitir que está odiando. Sem admissão, não tem cura, não tem perdão. Se eu não admito que eu odeio, eu não perdoo nunca. Eu vou sempre ficar maquiando aquela situação. E em tudo na nossa vida, se eu não admito que eu sou um pecador, se eu não reconheço que eu sou um pecador, se eu não reconheço que eu preciso de Jesus dentro de mim, ele não vai entrar. E para ele entrar, eu preciso colocar tudo isso para fora. É necessário fazer a faxina. Aí sim, isso é pegar os ramos, molhar no sangue de Jesus, passar nos umbrais das portas e viver a verdadeira Páscoa e celebrar. Pastor, mas eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de amar o meu irmão, eu tenho dificuldade com as pessoas, eu sou antissocial, eu sou isso e aquilo. Irmão, nós lemos aqui que eles comemoravam a Páscoa, celebravam a Páscoa antes de acontecer. Então comece a declarar isso na sua vida. Comece a passar o sangue nos umbrais da porta, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na tua vida, mesmo antes de você ainda conseguir vencer algumas coisas, e comece a celebrar isso. Eu sou uma pessoa rancorosa? Não, eu sou uma pessoa amorosa, eu não tenho rancor de ninguém, eu amo as pessoas. Estou odiando, eu reconheço que estou odiando, mas eu quero amar. Eu admito que eu estou odiando, mas eu quero amar. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero ser como Jesus é. E assim, queridos, nós vamos viver a verdadeira Páscoa. Vamos celebrar, né, o que realmente foi feito por nós da cruz do Calvário. Porque, queridos, nós não podemos aceitar que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele seja vão na minha vida. A gente precisa declarar para ele: o Senhor, cada gota desse sangue foi derramado. O Senhor é um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cada sangue, cada gota do seu sangue que foi derramado por mim, naquela cruz, vai valer a pena. Eu sei, queridos, que ninguém alcança a perfeição da noite para o dia. Eu sei que aqui nessa igreja, começando de mim, talvez eu seja o mais imperfeito de todos. Mas nós precisamos entender que nós estamos num processo de travessia. Quando a gente olha para a transição da saída do Egito, olha só, a saída do Egito, a celebração da Páscoa, eles saem do Egito, eles migram diretamente para o deserto. Depois do deserto é que eles chegam na Canaã celestial. Eles chegam na terra prometida. E quando eles chegam na terra prometida, também acontece um evento de destruição da cidade. Josué manda lá os espias. Os espias são descobertos lá em Jericó. E aí uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe, ela esconde os espias na sua casa, dá fuga para eles. E aí Deus fala que vai destruir todinha aquela cidade. E o que acontece com aquela prostituta? É colocado uma fitinha vermelha na sua casa, identificando que ali não podia ser destruída, porque ela favoreceu o povo de Deus.
essa prostituta, queridos, eu queria que você entendesse. Sou eu e você. Lembra que eu disse que a Páscoa e a salvação era só para os judeus? Eu falei agora na palavra. Mas essa prostituta é o símbolo do que Deus queria fazer na minha e na tua vida. O destruidor não pôde tocar na casa de Raabe. Assim como hoje, se nós como igreja nos colocarmos na presença de Deus e nós crermos como Ele nos ensinou e obedecermos a palavra como Ele nos ensinou, queridos, o destruidor também não poderá nos tocar. Israel chegou, o povo hebreu chegou até a Canaã, a terra que Deus havia prometido. Agora, pastor, em que estágio de tudo isso nós estamos? Querido, nós estamos passando pelo deserto. Você sabe por quê? O que Jesus prometeu para nós foi o céu. Você já foi tirado do Egito, você já foi livre do pecado. Jesus já morreu por você para isso. Para você vencer o pecado. Ele te deu força através da sua morte. Ele te deu condição de vencer o pecado, algo que você não tinha antes. Agora você tem. Você tem condição de vencer o pecado. Nós somos injustificáveis diante de Deus. Não tem naquele dia, não, Senhor, sabe o que é? Porque a carne é fraca. Não vai ter papinho com Deus não, irmão, de que a carne é fraca. A partir do momento que Jesus entregou sua vida por nós, nós assumimos a responsabilidade de ter uma vida santa, separada para Ele. E agora nós estamos na travessia do deserto, rumo a Canaã celestial. Aonde que é a Canaã celestial? É o céu. É a terra prometida, que Deus prometeu para nós. Quando Jesus ele morreu, Ele falou para os seus discípulos assim, olha, eu vou preparar-vos lugar. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar morada para vocês. Tá? Então, nós estamos celebrando a Páscoa antes de completar a trajetória, assim como o povo de Israel. Quando nós tomamos a ceia, o que o Senhor fala? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Eu me recordo aqui, toda vez que eu participo da ceia, morte, período de dormência e ressurreição. Amor. O que Ele fez por nós naquela cruz, o resumo é amor. Ele nos amou a ponto de entregar a sua vida para que eu e você um dia pudéssemos estar com Ele na glória. E é lá a nossa Canaã, é lá o local onde nós encontraremos com Ele. E aí sim nós poderemos celebrar. Entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. E eu vejo isso, eu já começo a imaginar uma grande mesa preparada para mim e para você naquele dia. Agora, eu preciso entender uma coisa. O sangue do Cordeiro não pode ter sido derramado em vão pela minha vida. Porque se eu não tiver a marca do sangue dele na minha vida, o destruidor me pega. Você consegue entender isso? Se não tiver a marca do sangue do Cordeiro na minha vida, naquele dia, conhecido como o grande e terrível dia do Senhor, o devorador me pega. Não vai pegar quem? Eu não estou falando isso para estar em medo de ninguém, porque aquele que está em Cristo, querido, o devorador não vai destruir. O destruidor não vai tocar. Não vai tocar. Basta você entregar a tua vida para Ele. Basta você crer. Basta você confiar. Basta você acreditar. Não dá para ficar brincando com Deus. Quem entende isso, diga amém. Se você crê nisso mesmo, querido, eu queria convidar você nesse momento a refletir comigo. Eu queria que o louvor já subisse. Vamos celebrar nossa Páscoa hoje, que é a ceia do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento
a cear comigo. Mas hoje eu queria que você ceasse de uma forma diferente. Não diferente no sentido do ritual, de como vai ser cortado o pão, nada disso. Eu quero convidar você a um momento de reflexão pessoal. Que você olhe para dentro de você e você perdoe quem você tiver que perdoar. Que você faça uma análise da sua própria vida. Você sabe o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. Você sabe o que tem dentro de você que tem te afastado de Deus, que tem te impedido de viver uma vida de relacionamento profundo com Deus. Todos aqui conhecemos a Jesus de ouvir falar das Escrituras. Todos nós aqui temos um pouco de fé, mas a proposta que Jesus faz para você hoje é relacionamento profundo, é intimidade. A proposta que Jesus traz para você hoje é de você ir um pouco além, é você abrir a porta do seu coração para que realmente Ele entre. E deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está com medo de realmente fazer essa faxina, de mudar algumas coisas que você precisa mudar dentro do teu interior. Mas a boa notícia é que o nosso Jesus, Ele é especialista em faxina. Você não vai ter que fazer isso sozinho. Basta você abrir a porta do teu coração verdadeiramente. Ah, pastor, mas eu sou crente há muito tempo. Eu sou batizado nas águas. Eu aquilo. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acabei de dizer na palavra. Ele estava falando que estava batendo na porta de uma igreja. Essa palavra não é para o não crente. Essa palavra não é para aquele que está lá no mundo, não é para aquele que não conhece Jesus. Essa palavra é para mim, para você que estamos aqui dentro e que muitas das vezes estamos deixando Jesus para o lado de fora. Para o lado de fora. Porque a palavra dele diz que ele não habita em templo sujo. Será que não é o momento de você purificar o templo? Será que não é o momento de você colocar para fora aquilo que precisa ser colocado, aqueles ressentimentos, aquela falta de perdão, aquele pecado de estimação? Será que não é o momento hoje de você falar: Jesus, eu abro mão de tudo isso, porque eu quero o Senhor aqui dentro de mim, eu quero uma vida nova, eu quero que esse sangue esteja assim, seja a marca da vida que o Senhor nos prometeu, da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Que o teu sangue seja a garantia, Senhor Deus, que eu vou estar contigo no céu. O Senhor não ressuscitou em vão. Ele não passou por esse sofrimento em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu porque Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu convido você a esse momento de reflexão. Você está aí, você está com o seu celular na sua mão. Eu não estou falando para você que se você está com ódio de alguém, que você necessariamente vai precisar voltar a conviver todos os dias com essa pessoa. Mas eu estou dizendo, libera essa pessoa. Talvez você está aí com o teu telefone e você fala: cara, eu estou com um conflito com essa pessoa, eu estou odiando essa pessoa. Pega seu telefone agora, abre mão da tua razão, manda uma mensagem para ele, diga assim: olha, me perdoa, me perdoa. Talvez você está aqui dentro, você está com ressentimento com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez
tem algo no teu coração que está aí remoendo, que está te ferindo, é o momento de você dar um abraço agora. Talvez um irmão aqui da igreja mesmo. Talvez você está ressentido, algum conflito, algum disse-me-disse, e você quer liberar. Vai até essa pessoa, abraça ela, fala: eu te amo, irmão, me perdoa. Abra a mão da razão e deixa Jesus entrar. É o momento de refletir. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus veio buscar a sua noiva. Ele virá. Se coloca de pé, igreja. De olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Da sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Sabe, queridos, todas as vezes que eu celebro a ceia do Senhor, a minha alma é levada ao Calvário. E eu consigo entender que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto no meu lugar. Aquela cruz era para mim. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes eu fico olhando para a cruz e eu percebo que a palavra diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Porque só era pendurado numa cruz aquele que realmente havia sobre si culpa. E Jesus, Ele foi o Cordeiro perfeito, assim como na Páscoa dos hebreus, do povo judeu, tinha que ser um Cordeiro perfeito, de até 1 ano, um Cordeiro que não tivesse nenhum tipo de mancha, de mácula, ou alguma deficiência física. E Ele foi esse Cordeiro perfeito, não havia culpa sobre Ele, não havia pecado sobre Ele. Mas no momento ao qual Ele foi pregado naquela cruz, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre Ele. E às vezes eu fico refletindo o quão doloroso foi a coroa de espinho, o quão doloroso foi os cravos pregados em sua mão, o quão doloroso foi a lança que transpassou a sua lateral, o quão doloroso foi as chibatadas que Ele tomou, o quão doloroso foi o tempo que Ele ficou pendurado naquela cruz. Mas ao mesmo tempo eu paro para refletir e eu não consigo mensurar. Talvez eu consiga mensurar a dor, uma dor física, mas eu não consigo mensurar a dor do pecado da humanidade sendo lançado todo sobre Ele. E além de tudo isso, saber que Ele experimentou algo que nem o diabo experimentou, sabendo que Ele experimentou algo que eu e você não experimentamos, o diabo não experimentou, ninguém nunca experimentou, uma dor que vai além da dor física, uma dor que vai além da dor do pecado ser lançado. Quando digo a dor do pecado ser lançado, eu não sei se você já foi acusado de algo que você não fez. Eu não sei se você já foi acusado injustamente por alguma coisa. Mas o quanto é ruim quando as pessoas afirmam algo que você realmente não fez, que você é inocente. Tem pessoas que vão presas inocentemente. Imagina a dor dessas pessoas lá dentro. Eu estou pagando por algo que eu não fiz. E realmente foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Eu estou pagando por um delito que eu não cometi. Eu não estuprei, eu não matei, eu não menti, eu não roubei, eu não me prostituí, eu não usei drogas, eu não bebi cachaça, eu não subornei ninguém, mas toda a culpa de todos foi tudo sobre Ele. Mas mesmo assim é uma dor acima da dor física. Agora, mas Ele sofreu uma dor que vai além da dor do pecado ser lançado sobre Ele. Quando Ele estava naquela cruz, Ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Jesus nunca te abandonou, pecador. Deus, Ele nunca abandonou você. A presença de Deus, ela nunca se afastou de você.
ficamos um pouco distante por conta do pecado, mas nós não sentimos e não sabemos como é sentir, e nem o diabo sabe o que é sentir a ausência total de Deus em sua vida. E o que Jesus sentiu, sendo um filho que não cometeu erro algum, ver o Pai virar as costas para ele, e ele sentiu a dor da ausência absoluta de Deus. E essa dor da ausência de Deus só vai sentir Satanás, seus demônios e aqueles que ficarem apegados no pecado e não receberem o Senhor na sua vida. Um dia irão sentir, ainda não sentiu, mas Jesus já sentiu. Quando a palavra de Deus diz que Ele venceu a morte, é porque Ele venceu uma morte além da morte natural. Ele experimentou uma dor tão profunda da ausência de Deus, que eu quero ser muito sincero com vocês aqui. Eu não quero sentir, e que eu não desejo para ninguém. É algo que não dá para mensurar, é algo que foge do nosso campo de raciocínio, é algo que não tem como a gente nem imaginar como que é. Só Jesus pode descrever isso, o que aconteceu. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Nenhum de nós pode dizer, em nenhum momento da nossa vida, nem no momento de mais dor que a gente passou, dizer que Deus virou as costas e nós experimentamos a ausência total dele. Nem o diabo pode dizer isso. E Jesus passou por isso, para que eu e você não precisasse passar. Mas para eu e você não passar, temos que tomar posse do sangue dele, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Então, você que quer tomar posse desse sangue nessa noite, que realmente está disposto a abrir a porta do coração e deixar ele fazer a mudança necessária, para que você viva a transformação necessária, para que verdadeiramente os umbrais da porta da sua vida esteja pintado com este sangue, para que o destruidor não te mate. Vem pegar sua ceia nessa noite, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Aleluia. Num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia,
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele veio me buscar. Levante o pão para o céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, consagro a Ti, Senhor Deus, cada pedaço de pão. Sabemos, ó Deus, que um pão repartido alimenta muitas pessoas. E assim, o Senhor teve que passar por um momento que o Senhor foi repartido para que alcançasse todos nós. Por isso te louvamos, ó Pai. Que nesse momento, nós recebemos o Senhor dentro de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Participe, igreja, em nome de Jesus. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Levante o cálice para o céu. A Tua palavra diz, Senhor, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que verdadeiramente, Senhor, possamos não somente participar do ritual, mas possamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. E que esse sangue verdadeiramente me purifique de todas as minhas mazelas. Eu consagro a Ti cada cálice levantado nessa noite. Amém. Participe, igreja, em nome de Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Levante suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, revelado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa estar em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus conceda a paz.